A Copa do Mundo é considerada a competição mais importante disputada por seleções. O Mundial já foi realizado 21 vezes e seu maior campeão é o Brasil com 5 conquistas. A primeira edição do torneio foi disputada em 1930 no Uruguai. Os donos da casa se consagraram campeões após vencer os argentinos por 4-2 na final. Já a última campeã foi a França, que conquistou a Copa do Mundo realizada na Rússia em 2018. Em uma final inédita contra a Croácia, o resultado da partida, por coincidência, foi o mesmo da primeira final disputada em mundiais. Após todas as edições das Copas disputadas, algumas seleções conseguiram mais destaque e escreveram as suas histórias de forma marcante dentro da competição. Nesse vídeo, vamos conhecer as 10 melhores seleções da história das Copas do Mundo. O critério usado foi a quantidade de pontos conquistados em todas as edições disputadas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Você fazendo isso vai me ajudar muito em criar novos conteúdos, trazendo as mais diversas curiosidades da história do futebol. 10º lugar, a Suécia, com 70 pontos. A Suécia é a única seleção da Península da Escandinávia presente na listagem das 10 melhores seleções das Copas do Mundo. Os suecos já participaram por 12 vezes do Mundial. A sua melhor colocação foi no ano de 1958, quando sediou o campeonato e foi vice-campeã, perdendo a final para o Brasil por 5-2. Outra campanha de destaque da Suécia foi no Mundial de 1994 nos Estados Unidos, quando conseguiu o 3º lugar. Dentro dos mundiais, a seleção sueca disputou 51 partidas, conseguiu 19 vitórias, sofreu 19 derrotas e empatou por 13 vezes, marcando 80 gols e sofrendo 73. Em 9º lugar está o Uruguai com 84 pontos. A Celeste Olímpica é considerada como uma das seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo. Com passagens marcantes, os uruguaios conquistaram por 2 vezes a competição. A primeira foi em casa em 1930, quando ganhou na final da Argentina por 4-2. E a segunda conquista foi muito marcante, quando venceu de virada o Brasil com o Maracanã com quase 200 mil pessoas. No Mundial seguinte, em 1954 na Suíça, o Uruguai foi eliminado nas semifinais pelo time histórico da Hungria. Esse jogo memorável está entre as 5 maiores partidas disputadas em Copas do Mundo. A partir da década de 1970, a seleção uruguaia entrou em um processo de decadência, chegando a ficar fora dos mundiais de 1978 e de 1982, só voltando a disputar o torneio em 1986. Mesmo assim, não conseguiu fazer uma boa campanha. 40 anos depois da última semifinal disputada, uma nova geração onde os principais ícones eram Forlán, Cavani e Soares voltava a honrar as tradições da seleção uruguaia, chegando a um 4º lugar no Mundial da África do Sul. O Uruguai disputou em Copas 56 partidas, ganhou 24, empatou 12 vezes e perdeu 20 jogos. A Celeste marcou 87 gols e sofreu 74, em 13 participações em mundiais. Em 8º lugar está a Holanda com 93 pontos. Apesar de nunca ter conseguido conquistar a Copa do Mundo, os holandeses sempre estão entre os favoritos na disputa do torneio. A Holanda por 3 vezes chegou muito próximo da conquista do Mundial. Em 1974, com o futebol que revolucionou o planeta, a Holanda ficou conhecida como Laranja Mecânica. 4 anos depois, mesmo sem ser o principal jogador na época, que era Johan Cruyff, a seleção holandesa bate na trave novamente e perderia o Mundial para os argentinos. Em 2010, a Holanda chega a seu 3º vice-campeonato. Naquele Mundial, os holandeses perderam a final na prorrogação para a Espanha. A Holanda realmente é uma seleção que precisa ser respeitada. Além dos 3 vice-campeonatos, a Holanda ainda chegou na disputa do 3º e 4º lugar nas edições de 1998 e 2014. Na trajetória dos holandeses em mundiais foram 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, marcando 86 gols e sofrendo 48. O 7º colocado no ranking da história das Copas do Mundo é a Espanha com 105 pontos. A Espanha é aquela seleção que quase sempre entrega menos do que se espera dela. Apesar de uma presença contínua em todas as edições de Copa do Mundo desde 1978 na Argentina, os espanhóis sempre foram marcados por campanhas fracas ou no máximo regulares. A exceção foi em 2010, com um time com grandes jogadores onde as principais estrelas eram Xavi e Iniesta, a Espanha conquista até agora sua única Copa do Mundo. Antes do título conquistado na África do Sul, a sua melhor campanha tinha sido em 4º lugar no Mundial de 1950 no Brasil. Com 15 participações em mundiais,
a Espanha soma 105 pontos em 63 jogos, onde foram 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, marcando 99 gols e sofrendo 72. Em sexto lugar está a Inglaterra com 108 pontos. Você já viu algum vídeo falando sobre expectativa e realidade? No caso das Copas do Mundo, esse papel cai muito bem para o English Team. Como inventores do futebol e sendo o país mais poderoso do mundo, os ingleses se recusaram a disputar os mundiais de 1930 a 1938. Nessa época, a Inglaterra considerava ser mais importante o campeonato britânico, disputado por ingleses, escoceses, País de Gales e Irlanda do Norte, do que participar do Mundial. A sua primeira participação na Copa do Mundo só aconteceria em 1950, e para surpresa e decepção de todo mundo do futebol, os ingleses não passaram da primeira fase, ainda sofrendo uma derrota humilhante para a seleção americana por 1-0 no jogo conhecido como Milagre de Belo Horizonte. A melhor participação dos ingleses nos mundiais aconteceu em 1966, quando sediaram e ganharam pela única vez a Copa do Mundo. Outras boas campanhas inglesas aconteceram em 1990 e 2018, quando em ambas edições chegaram na quarta colocação. Os ingleses já jogaram nos mundiais 69 vezes, ganharam 29, empataram 21 e perderam 19 partidas. Marcaram 91 gols, sofreram 64, somando 108 pontos no total. Quinto lugar, França, 115 pontos. Atuais campeões do mundo, os franceses desde a sua primeira conquista vêm enfrentando uma gangorra nas participações em mundiais. Em 1998 foram campeões, em 2002 eliminados na primeira fase. Em 2006, vice-campeões. Em 2010, novamente eliminados na primeira fase. Mas as coisas começaram a entrar no eixo quando o treinador Didier Deschamps assumiu o comando da seleção francesa. Em 2014, a França foi eliminada nas quartas de final para a Alemanha, mas conseguiu fazer uma campanha mais consistente. 20 anos depois da primeira conquista, os franceses voltam a levantar a Copa do Mundo. Com uma geração de grandes jogadores e com o trabalho que se iniciou em 2012 sob o comando de Deschamps, a França faz uma grande campanha no Mundial da Rússia e retoma o título mundial. A França em mundiais. Foram 66 jogos com 34 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Os franceses marcaram 120 gols e sofreram 77. Em quarto lugar no ranking está a Argentina com 144 pontos. Apesar de sempre estar entre os grandes favoritos ao título, a Argentina não ganha o Mundial há 35 anos, onde a sua última conquista foi no México no ano de 1986. O melhor momento dos argentinos em Copas do Mundo foram dos anos de 1978 até 1990. Nesse período foram realizadas 4 Copas e em 3 oportunidades a seleção sul-americana chegou à final, conquistando por 2 vezes, em 1978 e 1986, o Mundial. Nessa rica história, não podemos nos esquecer do principal ícone do futebol argentino, que é Dom Diego Armando Maradona. Podemos afirmar que, graças ao seu talento, a Argentina chegou por 2 vezes seguidas nas finais dos mundiais. Em 17 participações em mundiais, a Argentina já entrou em campo 81 vezes, ganhou 43 partidas, empatou 15 vezes e sofreu 23 derrotas. A Argentina balançou a rede dos seus adversários 137 vezes e sofreu 93 gols em todas as edições. Em terceiro lugar no ranking aparece a Itália com 156 pontos. Com 4 títulos conquistados, a Itália com certeza é uma das principais histórias das Copas do Mundo. Os italianos sempre acreditam que para sua seleção ser campeã ela precisa entrar no Mundial desacreditada. Em 1982, no Mundial da Espanha, essa máxima do futebol italiano ficou muito marcante. Mas essa história vamos contar em outro vídeo. A Itália conquistou a Copa do Mundo em 4 oportunidades, em 1934, 1938, 82 e 2006. Nos últimos anos, a seleção italiana está em baixa. Depois de 2 eliminações na primeira fase, em 2010 e 2014, as coisas ainda foram muito piores para a Copa da Rússia em 2018. Para esse Mundial, o futebol italiano não conseguiu nem a sua classificação. A Azzurra já esteve presente em 18 mundiais, jogou 83 partidas, onde venceu 45, empatou 21 e sofreu 17 derrotas. Foram 128 gols marcados e 77 sofridos. Chegando na segunda posição aparece a Alemanha com 221 pontos. Quando falamos em Alemanha, podemos falar em superação e uma seleção que jamais desiste. Essa máquina de jogar futebol foi capaz de conquistar mundiais quando seus adversários eram equipes que revolucionavam o futebol, como aconteceu nas Copas de 54 e 74 contra Hungria e Holanda, respectivamente.
Com 4 títulos conquistados em 54, 74, 90 e 2014, a seleção alemã chegou entre os 4 primeiros colocados da Copa do Mundo em 12 edições, e na final do Mundial a Alemanha esteve presente em 8 oportunidades, sendo a seleção que mais disputou decisões de Copa do Mundo. Juntando esses impressionantes números, ainda tem um atleta que mais gols marcou em todas as Copas do Mundo. Klose fez 16 gols em 4 participações. Outro recorde alemão é do jogador com mais partidas disputadas em mundiais. Lothar Matthäus jogou 25 partidas em 5 edições, de 1982 até 1998. A Alemanha, junto com o Brasil, foram as 2 seleções que mais vezes jogaram em Copas do Mundo. Foram 109 partidas, onde venceu 67 vezes, empatou 20 e perdeu 22. Marcou 226 gols e sofreu 125, se tornando a segunda seleção que mais gols marcou em Copas do Mundo. Em primeiro lugar aparece o Brasil com 237 pontos. Apesar de muito contestado nos últimos anos, o Brasil é a maior seleção das Copas do Mundo. Com 5 títulos mundiais conquistados, 58, 62, 70, 94 e 2002, a seleção brasileira sempre entra como grande favorita para a disputa do título mundial. Dono de um futebol requintado, o Brasil apresentou em mundiais craques, um fenômeno e um rei. Do Brasil, surgiu a última grande seleção que encantou o mundo, jogando futebol envolvente e, por capricho dos deuses, o time brasileiro de 82 não conseguiu conquistar a Copa do Mundo. O Brasil é o único país que disputou todas as edições dos mundiais e ainda esteve presente em 7 oportunidades nas finais da Copa do Mundo. Em 109 jogos, o Brasil venceu 73 partidas. Foram 18 empates e 18 derrotas. Marcou 229 gols e sofreu 105. Esses números demonstram por que o Brasil é o melhor time da história das Copas do Mundo. Gostou do tema desse vídeo? Coloca nos comentários temas que você gostaria de ver no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.